O vídeo mais polêmico do momento é se o empregador pode ou não exigir a carteira de vacinação do Covid. Pode para contratar, pode com os atuais ou não? Quais as consequências deste ato? Meus amigos, o que vai ser colocado de agora em diante, a hora que uma vacina for aprovada, é o direito individual de tomar ou não a vacina e os reflexos disso. Se as companhias aéreas poderão exigir carteira de vacinação para ingressar na aeronave, se as escolas do seu filho podem ou não exigir a carteira de vacinação, bares e restaurantes para o ingresso podem exigir esse documento. No atual cenário, não há ainda a vacinação do Covid, sendo obrigatória ou não. Eu vou tratar disso sob a ótica do direito do trabalho. Lembre-se que aqui nós temos uma discussão profunda, né, em outras áreas que eu não vou comentar. Cada um tem um posicionamento. Eu acho interessante de você seguir professores que tragam a possibilidade de discussão de temas das mais diversas áreas, né, que tragam essas reflexões. E cada um tem o seu posicionamento. Isso é o mais lindo da sociedade. Neste vídeo, eu vou deixar aqui 2 pontos de vista e 2 saídas na minha área, que é a área do direito do trabalho. Né? Se o MPT, o Ministério Público do Trabalho, deve atuar nesses casos ou não. Foi interessante que eu consultei aqui vários colegas do MPT, antes de gravar esse vídeo, vários juízes do trabalho, professores, né? E muitos falaram assim, não grave isso não, que isso é polêmico nesse momento, tal. Só que aqui é só para a gente pensar juntos sobre vacinação e o direito do trabalho. Então eu coloquei aqui o vídeo, deixei um materialzinho, viu pessoal? 3 paginazinhas do reflexo para a empresa e dos trabalhadores, sindicatos e MPT. Só acessar e pegar. Os reflexos trabalhistas, né? Sobre a vacina que já foi aprovada em alguns países, em uso ainda emergencial, e se ela for aprovada no Brasil, estiver disponível, mas o Estado não decidiu sobre a obrigatoriedade. Como que a empresa deve se comportar? E a hora que a gente fala da empresa, a empresa pode, vamos pensar em 3 momentos, anunciar: eu só contrato vacinados do Covid. Então, uma proteção pré-contratual. E aqueles já empregados? Aqui na empresa só vai trabalhar vacinados. E os reflexos pós-término do contrato? Como ficam as indenizações? Bom, e lembrando que o tema é tão interessante, tão do momento e tão polêmico, que isso pode ser discutido lá no direito civil. As consequências do ato de responsabilização de tomar a vacina. Né? Se der zebra, se der consequência, quem vai ser responsabilizado? Então lá no direito civil tem as consequências. Aqueles que descumprem, os reflexos criminais, reflexos previdenciários. Então se você gosta de outras áreas do direito, né, grave um vídeo, coloque aí o seu posicionamento, coloque num post. Hoje é tão legal quem instiga os demais a pensarem, né? Mas na área trabalhista é minha praia, tudo bem? Não sei nada, toda vez que eu vou estudar alguma coisa tenho várias dúvidas, mas num primeiro momento aqui há uma corrente, um primeiro posicionamento, que se o Estado não colocou a vacinação como obrigatória, não cabe o empregador colocar. Tá? Nós não estamos falando do empregador exigir a vacina. Isso é direito individual. Agora, nós estamos falando do empregador exigir um documento, que é a carteirinha de vacinação. Então, neste caso, como o Estado não exige a vacinação obrigatória, não cabe ao empregador exigir. É um direito individual, segundo essa primeira corrente, é a privacidade, tem um fundo, inclusive, de algumas questões filosóficas e religiosas de vacinação. Não quero tomar, não é o empregador que vai me exigir a apresentar a carteira de vacinação, porque isso não está na lei. Eu quero o ingresso na empresa e ponto final. O empregador não pode barrar o meu ingresso. Nesse contexto, pessoal, se ele não pode exigir a carteira de vacinação, o empregador não pode aferir temperatura no início, ali, aquela maquininha que antes eles colocavam na testa, agora coloca no braço. Não pode exigir
exame do cotonete, que eu esqueci como que chama o exame do cotonete lá para ver se tem ou não o Covid. Não pode exigir exames, não pode exigir a carteirinha, tá? Então, há um direito à intimidade aqui, um direito individual de cada empregado, tá? Logo, não cabe justa causa para o empregado que se recusa a carteirinha, a mostrar se foi ou não vacinado. Tem ainda uma discussão que aí a empresa, nesses casos, está obrigada a reconhecer Covid como acidente de trabalho, né? Eu não quis me vacinar e aí ele pegou Covid. E aí, é doença do trabalho ou não? Vai ter esse reflexo previdenciário lá. Mas há essa primeira corrente no sentido de que se o Estado não obrigou, a empresa não pode exigir essa documentação, não pode oferir temperatura. A máscara ela é obrigatória, mas é em razão de uma lei, né, de uma norma que obriga o uso de máscara. Mas os demais não. Tanto é que há uma discussão agora se os shoppings e áreas públicas, restaurantes, bares, têm o poder de aferir a temperatura ou não. E se o cara está ali com febre? Ele fala, não, mas onde que está que eu não posso entrar na lei? Então, é meu direito andar com febre ou não. Né? Então, o direito individual nesta primeira corrente, como o Estado não regulamentou, ele prevalece sobre o direito coletivo, tá? A segunda corrente, lembrando, pessoal, cada um aqui tem o seu posicionamento, a gente respeita sempre o coleguinha que pensa diferente, porque quem fica brigando nas redes sociais, né, fica uma coisa... Não, cada um chegou a um posicionamento com as suas convicções, isso é muito bonito. O segundo posicionamento é que a empresa pode sim, no atual cenário, se tivesse vacina e o empregado, né, ela pode exigir a carteira de vacinação como documento para admissão, inclusive para os atuais empregados. Fala, olha, nós vamos tudo trabalhar junto, vamos trabalhar num ambiente saudável. Mostra a carteirinha, para entrar na empresa agora é obrigatória a carteirinha de vacinação sobre o Covid. Né? É saúde pública, é saúde dos demais, o seu direito individual não prevalece sobre o direito coletivo. Eu, como empregador, exijo esse documento para trabalhar dentro da minha empresa. Né? Então, nesse segundo posicionamento, a carteirinha de vacinação pode ser exigida na contratação, durante e após. Se você for por esse segundo posicionamento aqui, o empregador colocou como requisito. Ele não apresentou ato de insubordinação. Ele não apresentou, está colocando em risco os demais. Saúde da coletividade. Artigo 157, artigo 482. O empregador, neste caso, dispensaria por justa causa. Tá bom? Então, o segundo posicionamento é da obrigatoriedade deste documento. Aquele empregado que não apresentou o documento, descumpriu regras específicas, e você pode até colocar em disciplina, que seriam normas gerais da empresa, ou se você colocar em subordinação, é ordem direta àquele empregado, tá? Mas ensejaria justa causa. Tudo bem? E ainda, pessoal, neste caso, e os demais empregados falam, não, nós vamos voltar. Na minha época na minha época de estudante, tinha as baias que a gente estudava, né? Era aquelas cabines que a gente estudava, separados, e muitas empresas têm aquilo lá, só que eles falaram que aquilo lá isolava o empregado e há uma recomendação para retirar e tal. Então vai voltar a esse ambiente comum. Uma das pessoas não quer ser vacinado, um dos empregados não quer. Os demais podem entrar em greve e falar, nós não queremos trabalhar com pessoas não vacinadas. O empregado pode se recusar a trabalhar com quem não foi vacinado, é direito dele. Então todas essas discussões serão colocadas, né? Tem o primeiro posicionamento, que a empresa não pode regulamentar o que o Estado não regulamentou. O segundo, para a saúde da coletividade, o empregador tem a obrigação de zelar pela saúde ali do ambiente de trabalho, ele pode exigir a carteira de vacinação, e aí tem as consequências para o contratrabalho. No primeiro caso lá, não cabe dispensa, no segundo, sim. Se você me falar, mas cabe dispensa sem justa causa. Sem justa causa podia antes, pode qualquer hora. Né? A discussão é por justa causa, com justa causa, se cabe ou não. Tá? Tem ainda a atuação do Ministério Público do Trabalho, essa instituição fantástica que eu faço parte. Se receber uma denúncia, o MPT recebe uma denúncia, no sentido de que o empregado foi barrado
porque ele não tem a carteirinha de vacinação. O MPT deve atuar por discriminação desse empregado? A empresa coloca um anúncio no jornal. Já tem as vacinas aprovadas. Não é obrigatório. Nesse cenário de vacina, tá, pessoal? Nós não temos, na gravação desse vídeo, nenhuma vacina aprovada no Brasil. A empresa coloca contrata-se garçom para restaurante, com 6 meses de experiência na função e os documentos, carteira de vacinação contra o Covid. Isso é discriminatório? A empresa está discriminando os demais empregados que não apresentarem? Ou ela está zelando pelos atuais para não ter contato com os não vacinados? Qual é o papel do Ministério Público neste caso? Bom, e eu falei até mais do que eu queria. Para encerrar o vídeo, eu vou falar a minha posição, que é minha. Lembre-se, né, pessoal? Quem dá a posição, quem fala o que pensa, toda vez é criticado, né? Então é minha, eu cheguei nesse momento, posso mudar amanhã. O ideal, neste caso, é que o poder público, o Estado, discipline se é ou não obrigatório. Seria o ideal dos mundos. Tá? Se é obrigatório, o Supremo falou que é obrigatório, acabou. Né? Ou o governo, enfim, obrigatório. Se o Estado disciplinou. Se falar que não é obrigatório, é a discussão atual. Está colocado aqui. O primeiro posicionamento, o segundo posicionamento. Né? Eu entendo, se não for obrigatório, que a empresa que restringe o acesso de um empregado não vacinado, ela não age com discriminação, até porque ela está zelando pela saúde dos demais. Tá? Então, neste momento, com a minha convicção, é que a empresa pode aferir temperatura ali na entrada, pode exigir máscara. Teve sintomas, ela pode exigir que ele vá para casa e faça o teste do Covid. Tá? Então, a empresa tem esse poder. E pode optar por um dos documentos, a carteira de vacinação. É de saúde para os demais empregados e, inclusive, para as pessoas que circulam ali. Compradores, vendedores, clientes. Ela falou, olha, para trabalhar aqui a gente precisa resguardar tendo a vacina aprovada. Tá bom? Seria um IPI, seria como usar capacete, usar luva, usar máscara, usar botina, e seria a carteira de vacinação. Tá bom? Então, neste caso, o MPT não atuaria por discriminação daqueles empregados que não tiveram acesso ao recinto ali, porque eles não apresentaram o documento, se estão imunizados ou não. Tá? Deve-se zelar pelo coletivo. Neste meu ponto de vista, o direito individual, que é dele, ele não quer se vacinar, é dele. Hoje o Estado não mandou vacinar, então ele pode ou não, né? Então é dele, tudo bem. Só que aqui, para ter contato com os demais, você tem que trabalhar numa empresa que não exija a carteirinha de vacinação. Tá legal? O direito é dele, vacinar ou não, porque o Estado não disciplinou. Esse é o meu ponto de vista. Até eu coloquei isso no Instagram, vários começaram, mas você se vacinaria, professor? E outros tantos, de um lado, de outro. Bom, veja. Falando até uma brincadeirinha, eu tomei aquele suco Césio. Você lembra do suco Césio? Quem é mais velho um pouquinho, você vendia no supermercado na forma de um carrinho, vinha um suco verde. Aquilo lá você tomava, você sentia os produtos químicos descendo. Né? Aquela uvinha que vendia um suco de uva. Eu tomei aquele suco. Quando eu era estudante, né, lá em Franca, na universidade, a gente tomava o capeta, era uma bebida. Né? E depois ia comer um dogão na faculdade, que via salsicha e purê, e sei lá o quê. Então, você tomaria... E outra, eu tive um caso sensível de Covid, que eu quase morri por causa de Covid. Quando você está deitado lá e os outros que têm que te dar banho, você não consegue levantar com o negócio na cara de oxigênio, então eu tomaria. Né? Agora, essa é a minha convicção bem pessoal. Eu estava só para encerrar, nós estávamos fazendo um happy hour digital, e esse negócio de vacina, aprovar, e nós temos um amigo que é contra a vacina. Aí, vamos reunir presencial e tal. E aí nós falamos, vamos. Ele falou, eu vou também. Ele falou, não, você vai ficar ainda no virtual. Nós não podemos te aceitar no grupo se você não quer tomar a vacina. A escola do meu filho começou a tossir um dia e falou, olha, só entra aqui se ele tiver o atestado. E aí, a escola pode fazer isso? Ônibus? É a discussão que nós vamos ver no futuro. Até o próximo.